Está na pauta do plenário uma proposta que limita o uso dos recursos judiciais. Tribunais de justiça e seus órgãos colegiados, bem como os tribunais de júri, podem expedir um mandado de prisão assim que a condenação for decidida, ainda que o réu possa recorrer às instâncias superiores. O objetivo é tornar a justiça mais eficiente, diminuindo a sensação de impunidade. O Cidadania convidou duas pessoas com opiniões diferentes para debater a proposta. Fernando Mendes, vice-presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais, e Rafael Augusto, advogado, conselheiro da OAB do Distrito Federal. Desde já, senhores, agradeço a presença, agradeço por terem aceitado o nosso convite. Fernando, eu, em primeiro lugar, a AJUF é favorável a essa proposta? Sim, obrigado pelo convite, para poder participar desse debate importante. A AJUF é favorável, sim. Nós já nos manifestamos, emitimos uma nota técnica de apoio à proposta de emenda constitucional número 15, que altera a sistemática recursal na Constituição brasileira. Mas isso realmente vai tornar a justiça, desafogar a justiça e diminuir a sensação de impunidade na visão dos juízes? A AJUF e os juízes federais entendem, de uma maneira geral, que é necessário uma racionalização do nosso sistema recursal. Essa proposta que se originou de uma defesa que o ministro Peluso, então presidente do Supremo Tribunal Federal, fez, ela visa essa racionalização do sistema recursal. E nós entendemos que isso se faz necessário para que se garanta, como você falou no começo do programa, se permita que entre outros motivos, essa sensação de impunidade que hoje permeia o país possa ser, de alguma maneira, trabalhada. Isso é dos fundamentos dessa reforma constitucional. Mas ela se justifica por uma série de outros fatores que nós podemos discutir com bastante calma. Rafael, qual é a opinião dos advogados da OAB sobre essa proposta? Bom, a OAB, por intermédio do seu Conselho Federal e até mesmo pelos conselhos seccionais dos diversos estados, já se posicionou desde a primeira hora contrária a essa proposta, né? A OAB entende que essa proposta ela padece de um grave vício de inconstitucionalidade, na medida em que ela suprime uma garantia do indivíduo, no caso a presunção de inocência. Isso já seria um pressuposto, já seria um óbice intransponível no sentido de se admitir essa proposta de remodelagem do sistema recursal. E, para além dessa colocação, nós entendemos que os problemas que supostamente essas mudanças poderiam superar, eles têm outras origens, não no tocante ao manejo de recursos, mas existem outros aspectos estruturais que acabam por fazer com que a prestação jurisdicional seja retardada, ensejando assim nesse descrédito em certas oportunidades em relação ao Poder Judiciário. Achamos que outros problemas são mais cruciais. Então, veja, no entender da OAB, quais são, então, os motivos pelos quais prevalece essa sensação de impunidade com casos concretos? Ou seja, no caso, só no tocante aos processos penais, né? O processo começa na primeira instância e cai na prescrição, né? Por quê? Então, enfim, qual é, no entender da OAB, a solução para a lentidão da justiça brasileira? Bom, a sua observação é precisa no sentido de que o início de todo processo é na primeira instância, né? Inclusive, estatísticas e análises mostram que precisamos investir mais no juiz de primeira instância, precisamos dotar esse juiz de maiores recursos sob o ponto de vista de recursos humanos, de estrutura, precisamos avançar com a informatização das comarcas. Enfim, nós reputamos que estes problemas são efetivamente os que impactam na delonga da prestação jurisdicional, né? E achamos que essa ideia ela vai de encontro a uma tendência que até o próprio legislador constituinte está a concretizar, que é o acesso ao judiciário. A gente tem um déficit em termos de acesso ao judiciário.
recentemente a Constituição foi emendada no sentido de se tentar dar musculatura, por exemplo, à Defensoria Pública, isso na ideia de se concretizar o acesso à justiça. Então, se coloca com uma mão e parece querer se tirar com outra, na medida em que quer se tolher ou pelo menos se dificultar o exercício do recurso à custa de uma garantia essencial do indivíduo. Acho que temos que pontuar nesse caso, para além do impacto que isso geraria em termos quantitativos ou em termos de velocidade da prestação jurisdicional, que está em jogo uma garantia fundamental do indivíduo, que é ele ser tratado como inocente até o final do processo, sob pena de ele receber consequências que só seriam próprias no final do processo e ele tem um prejuízo absolutamente irreparável nesse sentido. Ele ser preso e, no momento a posteriori, ser declarada a sua inocência. Rafael, a JUF concorda com esse argumento da OAB? A JUF concorda numa parte do argumento, o doutor Rafael tem razão, que é necessário realmente um investimento maior no primeiro grau de jurisdição. Isso, na verdade, já é até uma política pública que o próprio CNJ definiu recentemente, mas nós entendemos que são coisas distintas, né? Nós estamos aqui discutindo particularmente a questão do sistema recursal, que ainda que se aparelhe o primeiro grau de jurisdição, a primeira instância na Justiça Estadual, ainda nós vamos continuar com o mesmo problema que era a proposta original que informou essa iniciativa de modificar o sistema recursal. Então, nesse aspecto, nós não concordamos, na medida que essa modificação na proposta original e até hoje no modelo que do substitutivo apresentado pelo senador Aloysio Nunes, nós entendemos que não há nenhuma violação a direito fundamental, porque não se toca numa garantia fundamental que é o duplo grau de jurisdição. E também porque ali não de maneira nenhuma, se altera a questão do funcionamento do habeas corpus, que é uma medida constitucional que também é preservada para se garantir eventual risco à liberdade de locomoção. A alteração do sistema recursal, o que nós entendemos que ela visa uma racionalização de um modelo que é único no Brasil, que o sistema brasileiro é único no mundo, em que se permite ou que se estabelece 4 instâncias recursais. Tecnicamente nem seria assim que nós poderíamos classificar, mas do ponto de vista leigo, nós temos 4 instâncias de recurso. O processo começa no primeiro grau, passa para um tribunal regional, um tribunal de justiça, pode passar pelo Superior Tribunal de Justiça e para depois chegar ao Supremo Tribunal Federal. Só no Brasil que existem esses... Só no Brasil que existe um modelo que se permita quatro instâncias recursais, podemos assim dizer. Então, nesse sentido é que nós não vislumbramos aí nenhuma violação a direito fundamental, porque o que nós entendemos que é fundamental, tanto aí no aspecto criminal que nós estamos debatendo um pouco mais, mas também no aspecto civil, que a proposta original também teria efeitos nos processos cíveis, era manter uma garantia, que era do duplo grau de jurisdição, Só para esclarecer também ao telespectador, duplo grau é a possibilidade de recorrer a uma instância hierarquicamente superior. Diferente. Isso não seria alterado com a proposta veiculada inicialmente pelo senador Ricardo Ferraz, uma mudança de tornar os recursos especiais e recurso extraordinário em ações rescisórias, né? Em síntese, o que essa mudança se propunha? Acabar com o efeito suspensivo desses 2 recursos. Antecipar o trânsito em julgado para um segundo grau de jurisdição. Por que nós entendemos que isso não viola, e não, discordando nesse ponto do colega da OAB, não há aí nenhuma violação a nenhum direito fundamental? Porque se mantém o devido processo legal, se garante o acesso ao duplo grau de jurisdição e se mantém no sistema constitucional o remédio do habeas corpus, que, na verdade, é a medida que tem que ser manejada quando se caracterizar alguma ameaça à liberdade de locomoção. Porque o recurso extraordinário e o recurso especial, por si só, eles não produzem esse efeito. Nos casos em que há... O habeas corpus, só para também esclarecer, no caso, um caso em que uma pessoa é condenada no Tribunal de Justiça, esse habeas corpus, ele é impetrado no próprio Tribunal de Justiça ou na instância superior? Na instância superior. Na instância superior. Na medida em que
A autoridade coatora seria o tribunal que profere a decisão em segundo grau. A autoridade competente para se julgar o habeas seria a instância superior. E aí eu queria pegar um gancho nessa tua colocação. E só também, no caso da proposta em análise, né, dessa proposta a qual nós estamos nos referindo, esse direito continua a existir. Sim, continua... não há nenhuma modificação nesse aspecto. Mas eu voltando a palavra para o Rafael. Aí a gente tem que fazer uma análise mais, vamos dizer assim, holística da questão, né? Se fala que o habeas corpus seria, digamos assim, uma oportunidade de se tolher eventuais violações e que, por isso, não se teria maiores inconvenientes em si, já, por exemplo, decretar expedir um mandado de prisão por conta de uma decisão de segundo grau. A gente tem que contextualizar que, recentemente, pelo menos alguns anos recentes, a jurisprudência dos tribunais superiores mudaram, a jurisprudência dos tribunais superiores mudou, no sentido de se limitar o cabimento de habeas corpus enquanto substitutivo recursal, né? Eu não sei até que ponto vai se retomar uma antiga concepção de que o habeas corpus seria um remédio jurídico apto a se combater esse tipo de arbitrariedade, se o caso. Então, e veja que por esse lado, o suposto desafogo do Poder Judiciário não teríamos. Teríamos a substituição do recurso pelo habeas corpus. E aí não teríamos aí o efeito pretendido por essa medida. Então, eu insisto em dizer, essa discussão não pode ser levada sob o ponto de vista pragmático, né? Nós estamos falando concretamente o quê? De pessoas que vão ter tem uma chance de reverter um decreto que vai levar à cadeia, num sistema penitenciário que nós conhecemos, e que no futuro pode ser que essa pessoa que foi levada ao cárcere antes de ter esgotado a declaração de sua culpa, pode-se ter essa pessoa como incursa nesse sistema e num futuro essa pessoa ser declarada como inocente. Isso é um ônus absolutamente pesado enquanto um sistema que se pretende ser democrático, que se pretende respeitar a presunção de que todos são inocentes, né? E essa é uma discussão que nós consideramos mais profunda do que essa questão pragmática. E digo mais, né? Essa ideia de correlacionar um grande número de demandas com recursos e que esses recursos seriam meramente protelatórios, porque é isso que se diz. Os advogados recorrem para protelar e, em função disso, conseguem adiar a questão da prisão, por exemplo. E isso não é uma verdade absoluta. Se a gente pega estatísticas de tribunais superiores, a gente vai ver um número não desprezível, ao contrário, vai ver um número relevante de recursos que são providos. Ou seja, quem estava com a razão era o cidadão, era o advogado, e o tribunal estava com o erro. Então, se a gente pega uma estatística do STJ, em termos de recurso especial, a gente vai ver que uma média de 40% dos recursos especiais que são admitidos na origem, né, são providos. 40%. Quer dizer, pensem nessas situações, a hipótese de que essas pessoas, eventualmente, possam ter que ir ao cárcere para depois, no segundo momento, declará-las como inocentes ou declará-las com uma pena menor ou num regime prisional diverso. Né? Fernando. Bom, é difícil nós falarmos em números, né, porque a estatística a gente acaba sempre fazendo uma interpretação de acordo... Né? Eu vou aqui me reportar aos números que o próprio ministro Peluso trouxe na audiência pública que foi feita no Senado, do ponto de vista dos recursos extraordinários. Ele trouxe uma avaliação que de 2009 a 2011, em torno de 5.300 recursos extraordinários que foram interpostos, apenas 155 tiveram um julgamento favorável, sendo que desses 155, 77 eram recursos do Ministério Público, ou seja, para até agravar a pena. E aqui estou limitando também a questão criminal. E um processo houve, de fato, a absolvição do acusado. Então, agora, claro, um processo justificaria a manutenção de um sistema como um todo, com uma garantia fundamental. A nossa visão que eu volto a insistir, é um modelo único no mundo. Quer dizer,
democracias consolidadas como os Estados Unidos, a Europa como um todo, adotam um duplo grau de jurisdição como uma garantia fundamental. Quer dizer, você tem o direito de ser julgado e tem o direito de ter aquela sentença revista por um tribunal de hierarquia superior. Isso, no nosso entender, no entender da JUF, é a satisfação do devido processo legal. O recurso extraordinário e o recurso especial, eles vêm, no nosso modelo, postergar o cumprimento, a efetividade da justiça com as consequências que nós sentimos do ponto de vista criminal, que é uma sensação de impunidade, e do ponto de vista civil, é que nós vemos hoje uma demanda durar 10, 15, 20 anos na área previdenciária, que a Justiça Federal atua muito, e que normalmente o autor da ação não vem a receber, só ao final é algum parente que vai acabar recebendo, algum herdeiro. Então isso, de uma maneira geral, ela implica um descrédito para a justiça. É claro que nós temos problemas estruturais, nós sabemos disso, e a emenda 45, que modificou sensivelmente o sistema judiciário brasileiro, já trouxe uma grande inovação com a criação do CNJ, com definições de políticas públicas para o judiciário, a criação da súmula vinculante do Instituto da Repercussão Geral, que já foram medidas que vieram também visar o desafogamento dos tribunais superiores. Mas elas não se revelaram ainda suficientes para que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça mantivessem uma concepção original, de serem instâncias extraordinárias, especiais, de ter uma corte, principalmente o Supremo Tribunal Federal, uma corte constitucional, para julgar aquelas matérias de natureza constitucional. Para você ter uma ideia, enquanto a Suprema Corte a Suprema Corte Americana julgou 80 processos no período de 2010, 2011, o Supremo Tribunal Federal julgou 30 mil processos. É um número absurdo. Ele diminuiu muito em relação a números anteriores, que em 2006, 2005 chegou a receber 110 mil processos. Mas ainda é um número que inviabiliza o funcionamento de uma corte constitucional, de uma corte que teria que ter esse desenho. E aqui eu volto a também essa discussão do habeas corpus, o Rafael tem razão, os tribunais restringiram hoje o cabimento do habeas corpus, até porque ele era um substitutivo de recurso. Agora, a partir do momento que o recurso deixe de existir na modalidade originária, o habeas corpus continua sendo, isso certamente levará a uma interpretação diversa do Instituto. Mas eu pontuo um outro aspecto importante, que também nesse debate precisa ser destacado. Quando nós falamos em recurso especial e recursos extraordinários, nós estamos falando em matéria de direito. E em questões criminais, principalmente, o que importa é a questão fática. São poucas, há discussões jurídicas, mas o que importa são questões fáticas que são discutidas no primeiro e segundo grau de jurisdição. Então, com mais essa razão, o habeas corpus também se justifica, porque é por meio do habeas corpus que vai se poder atacar alguma questão fática. No recurso extraordinário e no recurso especial, no modelo hoje existente, questões de fato não podem ser discutidas pelas cortes superiores. Rafael, eu queria te perguntar, já que vocês, os advogados, enxergam um vício de constitucionalidade nessa proposta, a OAB, em uma vez promulgada, ou seja, essa emenda é bom que se diga que ela foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, está na pauta do plenário. Uma vez promulgada pelo Congresso, depois de passar pela Câmara, a OAB vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa emenda? Bom, isso é uma manifestação altaneira do Conselho Federal e que tem que ser aprovada nos termos regimentais da nossa entidade. Agora, digo a você que a posição do OAB, desde o alvorecer dessa discussão, porque ela foi se modificando a partir da proposta do ministro Peluso, para depois ter a proposta do senador Ferraço e agora culminando no substitutivo do senador Aloysio. Em todas essas etapas, e ao longo de toda essa discussão, a OAB sempre foi contra e nunca arredou em termos de considerar inconveniente ao nosso sistema, à nossa proteção do sistema de garantias fundamentais. E, claro, não cabe a mim falar agora em nome do OAB do Conselho Federal, mas tudo indica que isso vai ser reafirmado, porque, inclusive, em abril, o último, o Conselho Federal, analisando desta vez o substitutivo do senador Aloysio, cravou e ratificou o que já vinha falando, então,
da inconveniência da proposta e da sua inconstitucionalidade. Então, tudo indica que sim, embora seja uma decisão colegiada do Pleno do Conselho Federal. Bem, nós só para explicar também que nós falamos muito em recurso especial e recurso extraordinário, o que é cada um desses recursos. Isso estava na proposta original do senador Ferraço, né? Isso. Mas foi o senador Luizio a eliminou. Mas isso, recurso especial e recurso extraordinário são na esfera civil. É isso? Não. Também vale para ações penais. Mas uma é no Supremo e outra no STJ. Isso. Sim. O recurso especial é um remédio que se destina a, entre outras coisas, uniformizar a legislação federal. É de competência do Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário já é um recurso que é direcionado ao Supremo Tribunal Federal e que vai se discutir basicamente questões constitucionais. Então, são recursos previstos na Constituição atualmente. E a proposta originária do senador Ferraço era transformar esses recursos em ações rescisórias. O que seria isso? Resumindo um pouco a ideia. Antecipar o trânsito julgado para o segundo grau de jurisdição e o que são hoje recursos se tornariam ações rescisórias que teriam não mais efeito suspensivo, ou seja, a decisão do tribunal poderia ser executada desde logo. A parte que deseja recorrer é que teria que provar à instância superior que ela tem razão, é isso? Ela teria que entrar com uma ação rescisória constitucional, uma ação rescisória especial, demonstrando também os pressupostos de cabimento, como hoje são dos recursos especiais extraordinários, mas sem obter o efeito suspensivo, ou seja, aquela decisão de segundo grau, de segunda instância, já era desde logo execuível, né? Já teria efeitos imediatos. Então, no caso de uma ação penal, o cumprimento do mandado de prisão, no caso de uma ação civil, a execução, a satisfação do bem da vida. Se o Antônio me permite, eu só queria pontuar que na esfera civil nós já temos mecanismos, embora condicionado a alguns requisitos, né, de garantia de caução, da pessoa poder executar provisoriamente o que foi decidido até segunda instância. Né? Nós já temos mecanismos na esfera civil que cuida dessa possibilidade. E na esfera criminal, embora nós não possamos cumprir pena, mas a liberdade do acusado, que é inconveniente, eventualmente, à ordem pública, ou à sociedade, ou até o próprio processo, já existem mecanismos de se prender essa pessoa cautelarmente. Inclusive, um dos efeitos colaterais, ao nosso ver, dessa proposta, seria multiplicar o número de presos provisórios, que já é uma cifra dramática em termos de estabelecimento prisional. E temos que discutir também, né? Estamos falando que, né, isso até o ministro da Justiça nos pontua, que o nosso sistema penitenciário é medieval, né? E estas pessoas que ainda têm uma chance de se ver declaradas inocentes, caso prevaleça essa proposta, elas vão ter os mandados de prisão expedidos e essas pessoas vão ser levadas a esse sistema. E aí temos que perguntar aonde colocar mais gente num sistema como esse. Né? Essa discussão tem que ser concatenada, sobretudo se a gente for focar a questão da justiça criminal. Senhores, estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer de novo a presença de vocês e esperamos tê-los em outras oportunidades aqui no Cidadania. Obrigado. À disposição. Estamos sempre à disposição. Você acabou de assistir ao debate sobre a proposta que limita o uso de recursos judiciais. Participaram Fernando Mendes, vice-presidente da Associação dos Juízes Federais, e Rafael Augusto, advogado representante da OAB do Distrito Federal. As críticas e sugestões de você, telespectador, são fundamentais. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse mesmo endereço, você pode baixar qualquer programa da TV Senado, inclusive este aqui. Obrigado pelo carinho e até o próximo Cidadania.